Seja bem-vindo ao programa Análise Tática. Agradeço mais uma vez os seus likes, por você estar se inscrevendo aqui no nosso canal, fazendo o programa Análise Tática crescer cada vez mais. E como sempre, trazendo um conteúdo especial para você. Dessa vez, um ex-jogador, mas que tem muitas conquistas na sua carreira. Se aposentou até relativamente cedo, com 34 anos. O último clube dele como jogador foi o Coritiba, mas tem títulos por grandes clubes também, por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos, Corinthians, Cruzeiro, Fenerbahçe da Turquia, passagem por Sporting de Portugal, Seleção Brasileira. Conheça um pouco mais do nosso convidado. O nosso convidado é o David. David, muito obrigado por participar com a gente aqui do programa Análise Tática. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Prazer, poder participar, ter mais conhecimento, do David como jogador, como auxiliar, como treinador. Também é um prazer estar aqui. Eu falei passagem pela seleção brasileira, mas a tua história com a seleção brasileira, eu posso dizer assim, não sei se você concorda, é peculiar, né? Porque jogar mesmo pela seleção, mesmo com toda essa carreira que você construiu nos clubes, você não conseguiu jogar exatamente, né, David? Como é que foi a tua relação com a seleção brasileira? Não, eu tinha sido pré-convocado, Na época que o Leão era treinador da seleção, na Copa de Federações, Eu tive uma lesão contra o Corinthians na semifinal. Naquela ocasião ele convocou eu, o Léo, o Dodô e o Robert, e só fui convocado o Robert e o Léo, Ficou um gostinho na tua carreira de poder, por tudo que você produziu, ter servido a seleção brasileira? Não, eu poderia ter sido chamado pelo menos umas 2, 3 vezes, Pelo momento que eu vivi durante 2002 e 2004, Em 2002, nós chegamos em 3 finais no Corinthians, Ganhando Rio, São Paulo, Copa do Brasil e perdendo o Brasileiro para o Santos. Em 2003, ganhei uma tríplice coroa, Sendo que em 2002 eu quebrei todos os recordes, Quebrei o recorde do Romário, que tinha 12 gols, eu tinha feito 13. No mês só a edição de Copa do Brasil. Aí em 2003, eu tinha 9 jogos, 14 gols no Campeonato Brasileiro, ganhei uma tríplice coroa, e aí em 2004 eu voltei para o Santos e fui campeão brasileiro, Fiz 21 gols, sendo 9 gols anulados. Então vivi um momento muito bom entre 2002 e 2004, mas faz parte, Cada treinador ele tem seu jogador preferido, o jogador que se encaixa na parte tática dele. E no momento a gente não enxerga isso, mas depois você começa a analisar e a gente respeita. Respeita, Mas você que é um cara do futebol, David. Futebol tem política, Isso na hora ali acaba influenciando também? Ah, tem. Isso aí sempre tem, Acho que todo segmento tem a sua política, Mas o mais importante é que eu consegui vencer em todos os clubes, com o meu futebol. Eu sabia das minhas limitações e nisso eu consegui chegar em todos os clubes e ganhar. Você tem passagem por Santos, Depois que você iniciou lá no Nova Iguaçu, passou por Joinville, chega no Santos, tem uma passagem boa pelo Santos, mas aí depois vai para o Corinthians, que é o arquirrival. Eu acho que o corintiano com o santista não tem tanta rivalidade como o santista com o corintiano. Como é que foi para você fazer essa trinca, Santos, depois Corinthians, aí ainda foi para o Cruzeiro, mas depois Santos novamente? Assim, aconteceu muito rápido, a minha história dentro do Santos, Eu cheguei em maio e já subi em outubro profissional. E já subi já jogando, e aí estourei, Eu lembro que fui fazer um treino, o Pelé, o seu Ramos Delgado era o treinador, O seu Ramos Delgado era o treinador, o Pelé era o auxiliar. E eu fiz um treino, o Pelé mandou sair do treino para ir lá para a Vila assinar um contrato, e assinei um contrato, já disputei com o Campeonato Paulista de juniores. Em outubro já subo, já faço gol, já fico um profissional, e foi muito rápido, Aí depois veio o Carlos Alberto Silva, em janeiro. Quem me subiu foi o Paulo Autuori, aí depois ele foi embora em dezembro, depois veio o Carlos Alberto Silva. Ele me manteve, profissional, e assim, em 2000, e depois veio o Giba, Geninho, e aí foi aonde o meu contrato acabou e eu acabei indo pro Corinthians,
A rivalidade realmente é só entre Santista, né, Para com o corintiano. Né? O corintiano ele tem uma rivalidade, né, com o palmeirense, mas na minha época que eu estava no Corinthians, assim, se criou uma rivalidade muito grande com São Paulo, né? Porque a gente tinha eliminado São Paulo na Copa do Brasil e tinha ganho a final do Rio-São Paulo contra São Paulo, e a gente estava se enfrentando direto no Brasileiro, né? Foram 2 jogos que nós ganhamos e tal. E como o São Paulo terminou em primeiro e nós terminamos em segundo, a gente já via essa rivalidade, né? Esse jogo na final. Aí o Santos acabou eliminando o São Paulo, eliminando o Grêmio e pegando a gente na final. Mas a rivalidade realmente entre Santista e assim, corintiano é muito forte do que corintiano e Santista. Quando você voltou para cá em 2004, para cá que eu digo Santos, né? Não sentiu nenhum tipo de rejeição por parte do Santista pelo fato de ter passado já pelo Corinthians? Não, tive uma rejeição de 80%, né? Sério? Foi grande então? Porque naquele momento que eu saí do Santos, eu era o menino da vila, né? Porque eu tinha feito o gol na semifinal, né? Contra o Corinthians, né? Eu estava surgindo em todos os jogos que eu estava entrando na época, eu estava entrando bem, tanto que o Geninha depois deu até entrevista falando que o time era o David mais 10. Então eu subi assim, pedindo passagem, né? E aí, né, se criou muita expectativa, né? Em cima do meu nome. E aí alguns membros da diretoria não tiveram a competência de renovar o meu contrato. Que eu lembro que na época o Marcelo Teixeira assumiu o clube, né, e saiu contratando aqueles jogadores, né, Edmundo, Rincon, Valdo, Robert, Rubens Cardoso, aí o Baiano, né, voltou, Galvão. Tinha o Carlos Germano também. Carlos Germano, Valdir, então veio aquela turma toda, né, e veio ganhando um salário naquele momento, que é um salário que eles mereciam, né. E eu nada menos eu pedi um salário que, né, que eu, no momento, estava merecendo, porque eu era o titular, né, o Caio estava no banco, o Valdir tinha pedido espaço, e jogou eu e Dodô, né. E na minha renovação, eu fui pedir aumento, e o diretor falou que não iria dar. Eu falei, então tá bom, e meu contrato estava assim, acabando, e algumas propostas vieram, e a ligação do Vanderlei ela foi determinante. Vanderlei Luxemburgo, Pelé, Geninho, né? Quantos caras importantes passaram pela sua carreira. A gente vai fazer uma rápida pausa no programa Análise Tática. Já já a gente vai saber do David sobre a carreira internacional. Para o momento que ele vai para a Europa e como é que será que foi a carreira do David jogando fora do país. Já já a gente volta. Estamos de volta, programa Análise Tática. Siga curtindo nossos vídeos, siga se inscrevendo, chame os amigos. Vamos fazer o programa Análise Tática crescer cada vez mais. David, obrigado mais uma vez por participar com a gente do programa. Uma carreira bonita no Brasil, né, de crescente. Você falou de Santos e Corinthians no bloco anterior, teve o Cruzeiro também, que foi muito importante, né, na tua carreira. Aí você vai para a Europa, Fenerbahçe da Turquia. Você deixou o teu nome na história por lá, né? Olha, em 2003, a minha ida para o Cruzeiro, né? Saí do Corinthians, aí fui para o Cruzeiro e houve a venda para o Bordeaux, né? Em 2003. E eu não queria ir naquela época para o Bordeaux porque minha esposa estava grávida, era a primeira filha, e a gente estava com muito receio, né? E o presidente me convenceu e acabei indo e tal. E chegando lá, nada deu certo, né? Desde a gravidez até no meu comportamento dentro dos gramados. O treinador que me pediu, ele foi mandado embora, e aí veio um treinador que era ex-jogador do clube, né, que tinha, né, seus amigos ali dentro, e colocou alguns jogadores que ele tinha mais, assim, afinidade, e acabou assim, acelerando o meu processo, né, acabou acelerando a minha vinda mais cedo para o Brasil, né. E aí, na gravidez, a minha filha teve
mamando no peito, ela teve um refluxo, né? Ela se engasgou com leite, e aí quase perdemos ela, e aí nisso também, né, se agravou. E aí mandei minha esposa vir para o Brasil, ficou no Brasil. Minha filha na época ficou na cubadeira durante uma semana para ficar de observação. Então isso tudo, né, acabou mexendo bastante. Mexeu, e aí quando eu vim de férias para o Brasil em dezembro para passar o Natal Novo, quando eu vi a minha filha, minha mulher falou, fica aqui que eu não vou mais voltar para lá, eu só vou lá só resolver e eu vou pedir para ser emprestada. E aí o Norberto estava passeando em Paris, né, me ligou, perguntou se eu estava bem em Bordeaux, falei não, que ia voltar, ele foi até Bordeaux, aí conversamos e o Marcelo falava para mim, né, que ele não concordava, que ele não geriu, né, a minha saída para o Corinthians e que era uma forma de eu voltar para o clube. Eu falei, não, eu também quero voltar, porque é o único clube que eu não ganhei até o momento. E eu gosto da cidade, eu moro na cidade, minha esposa da cidade, minha família, eu quero voltar, eu quero ser campeão lá. E aí deu tudo certo, eu voltei no empréstimo de 1 ano, né, fui campeão brasileiro. E aí depois eu fui vendido pro Sport, porque eu não queria voltar mais pro Bordeaux, né? E aí eu fui vendido lá pro Sporting. E que também aconteceu a venda lá pro Sport, depois cheguei no Sport, eu nunca vi isso na minha vida, foi mandado embora o presidente, o diretor, o treinador Bordeaux e Sporting na tua vida, então não deu sorte. E era outra comissão, né, outra diretoria, porque lá é SAAD, né? E aí trocado, porque lá é clube empresa, né? Sim. Uma empresa que gera assim, um clube. E aí acabou, né, assim, dificultando, mas foi uma passagem não da mesma forma como foi no Fenerbahçe, mas foi uma passagem, né, assim, ela não foi muito boa, mas eu consegui desempenhar um bom futebol. Bom, já que nós falamos já dessa sua entrada no futebol europeu, Sporting e aí Fenerbahçe, tem uma pessoa que vai deixar uma pergunta para você e te chama até pelo apelido, né? Então tem bastante intimidade contigo. Vamos acompanhar. Felipe Camargo, meu amigo, trabalhamos um pouquinho juntinho ali na televisão. Caio Couto, parabéns aí aos dois pela análise tática. Hoje vão receber aí essa figuraça, goleador nato, inteligentíssimo para jogar, carreira lindíssima. Gaguinho, conta pra rapaziada aí uma historinha do futebol turco, das diferenças que nós vimos lá pro futebol brasileiro. Beijo na família, sucesso. Felipe, Caio, que o programa seja cada vez melhor. Abração pra vocês. Esse é o Alex, David. Pô, te chamou de Gaguinho. Bom, você quando começou a carreira tinha, né? Tinha dificuldade. Mas agora já tá tudo certo, né? A Europa fez bem, né, Felipe? Fiz bastante fono, né? Fiz 4 anos de fono, cara. Na época quando eu comecei eu tinha dificuldade, né? Gago não era, né? Eu dava uma engasgada, porque gago que é gago não sai nada, né? Só cantando, né? Só cantando. Você não precisava usar esse recurso, precisava? Não. Eu até... O Alex, cara, é fácil falar do Alex, né? Porque... Você chama ele do quê? De Alex? Cabeça. Cabeça, né? Cabeça, Tá, entendi. Alex, é fácil falar do Alex porque nós jogamos junto no Cruzeiro, ficamos 6 meses juntos, mas parecíamos que jogamos a vida toda. Parece que a gente jogou 10, 20 anos junto, cara. Tivemos uma química, né, uma parceria dentro do Cruzeiro, que a ida minha para o Fenerbahçe, ele teve 99% da importância, né? Que foi ele que me pediu, né? Você sabe que o Alex é um dos maiores ídolos do clube. Tinha pouca moral lá, né? Tinha muita moral. Não tem, né? Tem muita moral, mas tem muita moral pelo que ele fez, né? Merecido, né? O cara jogou barbaridade. O que ele fez aqui em 2013, ele fez o dobro lá. E é um cara que é inteligente demais para jogar futebol. E tem muita diferença mesmo, o Fenerbahçe do futebol turco, no caso o Fenerbahçe, porque foi lá que você jogou, mas o futebol turco do futebol brasileiro, como ele te perguntou, tem muita diferença? Muita diferença. Quais que você mais achou de Olha, gritante? futebol turco, quando a gente fala futebol turco, né, é fácil, não é fácil de jogar futebol turco.
Não é fácil porque é um futebol que engana muito. É um futebol de muita força e também futebol de muita técnica, né? Eu já vi jogadores brasileiros, né, consagrados aqui e chegar lá não jogar, né? Então a mentalidade do futebol turco, né, a mentalidade de gerir o clube, do profissionalismo, a maneira que os turcos, né, encaram, né, a paixão do futebol, que eu acredito que o futebol turco ele é mais apaixonado, o turco é mais apaixonado do que o brasileiro. E a gente, né, conseguir jogar, né, lá foi muito bacana, foi muito legal, porque é um futebol difícil de jogar. Você vai jogar em Konya, você vai jogar em Geçebeli, tu vai jogar em Trabzon, é muito difícil, porque é um futebol muito competitivo, né? Não tem essa aqui que tu pisa na bola, olha, tal. Não, o futebol lá é dinâmico, né? Você tem que ter dinâmica, rápido. Então assim, organização, tática, a linha de 4 ela não desmonta, então é um jogo bastante complicado, mas que você aprende muito. Esse é o David. Que conversa legal, hein? Bate-papo, história, conhecimento de futebol e já com Caio Couto na prancheta para mostrar um pouco do conhecimento dele ali, mexendo peças, como treinador, David e Caio Couto, já aqui no programa Análise Tática. Estamos de volta com o nosso convidado, David. Agora eu aqui que agradeço a sua presença. Obrigado você estar aqui conosco. E, né, vocês conhecem muito bem o David, jogador de futebol. E o David, né, já também teve passagens como treinador, como já fora dito aqui anteriormente. E na sua passagem internacional, como já estávamos aqui conversando em off, uma grande experiência com o Luiz Aragonês. Você podia dar um pouquinho para a gente aqui, para você que está nos acompanhando, né, o time aqui do David aqui com a bola no tiro de meta, saída de jogo, com uma linha de 4 a princípio, e você já me passando nessa saída de jogo, já uma transformação para uma linha de 3, buscando sair da pressão do adversário. Olha, normalmente quando a gente saía sempre, nós saímos jogando direto, né, lá no Fenerbahçe, como a gente saía jogando, o goleiro pegava a bola aqui, Volcan, né, abria um zagueiro, outro zagueiro, né, o nosso volante entrava aqui no meio, dava espaço para os 2 meias. Os laterais, né? Os dois laterais aqui. Subiam-se os laterais, não é isso? Os laterais, os 2 meias nossos, entendeu? Então, vou dizer, a gente tinha triângulo em todo qualquer lugar, né? A gente tinha triângulo aqui, né? Ao mesmo tempo a gente fazia um triângulo, fazia um losango, né? Com esse homem vindo aqui, né? Pegava a bola, esse cara marcava aqui, né? A gente tinha uma linha de passe aqui, se ele marcasse aqui, né? A gente tinha uma linha de passe aqui, então a gente assim, conseguia sempre sair, né, da marcação e quebrando sempre a primeira linha. Aí depois que saía da marcação, os nossos volantes, né, nossos meias, nossos volantes, saía, quando ele sempre falava, né, quando o lateral estiver aqui, o ponta tem que estar aqui. Quando o ponta estiver aqui, o lateral vem por dentro. Né, e isso a gente conseguia fazer isso muito bem. Diferentes linhas de passe, na verdade. Diferente de passe, entendeu? E na verdade, até para só dando um parênteses aqui, David, eu vou tirar aqui rapidinho, até para o pessoal de casa visualizar bem, quando ele falou aqui dos triângulos, eu vou até colocar a mão aqui, você observe bem a bola aqui, deixa eu voltar para a origem aqui, são triângulos, são as figuras geométricas. Então a gente pode visualizar aqui, ó, né, com o goleiro que a bola está do lado de cá, que o David falou, ó, 1, 2, 3 jogadores aproximados, se a gente olhar um pouquinho para frente, o lateral subiu, então 1, 2, 3 jogadores aproximados, se a gente olhar um pouquinho mais para frente, 1, 2, 3 aproximados, se essa bola girasse no goleiro e fosse para o lado de lá, a gente já veria aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, né, a equipe sempre compactada com a posse de bola e o portador da bola tendo bastante, né, opções de passe para poder sair da pressão adversária. Exatamente, porque aí sempre sobraria um aqui, né? Porque ele falava muito bem assim, onde tiver triângulo, nós vamos ter superioridade numérica. Né? E aí a gente fazia o quê? Atraía o time adversário. Se o lateral tivesse aberto aqui, né? Tivesse aberto assim, o lateral, que a gente fazia isso aqui, né?
tivesse aberto assim, a gente entrava aqui. Aí entrava aqui, aí esse aqui a gente ia cobrir, se esse aqui foi aberto, a gente entrava aqui. Então a gente tinha saída em todos os lados. Ou seja, não é a posse de bola pela posse de bola. Não, a posse de bola ela é um trabalho para você atrair o time adversário, para ficar espaçado, para você entrar nos buracos. Entendeu? Por causa disso, quando você pega uma linha de 5, Vamos montar aqui a linha de 5. Bem colocado, David, porque eu já ia entrar nesse assunto com você. A gente vê muita linha de 5 hoje. Por isso que é importantíssimo os pontas ficarem abertos aqui. Porque você espaça o time adversário, né? Porque a linha de 5 vai ter que ficar assim, porque senão, se você entrar para dentro, encaixa a marcação. Não encaixou. E o cara fica na zona de conforto. Agora, se você botar o ponto aqui, você tem os meias, né? Porque aí depois eles vão fazer outra linha de 4. Vamos montar, David, vamos montar outra linha de 4. Botei outro jogador aqui. Entendeu? Vamos botar a linha de 4 e um aqui. E um na frente. Né? Então, por isso que é importante o ponta ficar aqui. Deixa eu montar aqui, que tá a linha de 5, tá o goleiro. Assim, isso aí. Né? Você tá sobrando. Os laterais, né? E os zagueiros. Você sempre vai ter homem sobrando. A bola estando aqui, vai ter que sair o cara aqui. Já sobrou aqui. Aí é a hora de vir para dentro. Vir para dentro, ó, vai ter que sair lá. Aí vai fazer isso aqui, ó. Porque se esse aqui, eu entro aqui. Aí vai fazer isso aqui. Esse aqui vai querer entrar de novo, eu já sobrei. Se esse aqui marcar aqui, eu já sobrei. Entendeu? Ou seja... Por causa disso que ele falava, quando a bola chegar aqui, passa um dos volantes, o outro tem que dar o suporte aqui. Porque essa bola aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Na verdade, né, com a aula que o David está nos dando aqui, veja se eu estou entendendo bem, David, a importância em que quando a gente pega uma marcação em linha baixa, compactada, com uma linha de 5, a outra linha de 4 à frente, a gente ter a aproximação dos nossos jogadores, mas além da aproximação, a troca de posições, a infiltração de quem vem de trás, além das viradas de jogo, fazer essa bola girar para um lado e para o outro. Girar para um lado e para o outro, porque nessa daqui que você tá olhando e vira a bola para cá, e vem rodando e vira a bola para lá, sempre um lado ou outro vai demorar a girar, e é onde você vai entrar. Entendeu? Porque por causa disso que ele faz isso. Se o ponta estiver aqui, o lateral estiver aqui, passa um dos meias e esse aqui vem aqui. Sempre para pegar essa bola e puf, aqui. Ou aqui, ou pegar o ponta aqui, ó, ele entra por dentro, ele vem aqui, atrai aqui, o cara vai aqui, o cara vai e essa bola entra aqui, ó. Maravilha. Entendeu? Entendi. Então, por causa disso, que quando você pega a linha para linha de 5, os 2 pontos ele tem que estar em cima da linha. Então, gente, esse é o David, você que tem na sua memória, né, o David atacante, qualificado como foi, com certeza, hoje vocês estão conhecendo um pouquinho a mais de David, um cara com muito conteúdo, com conhecimento tático de futebol, que com certeza, né, no caminho que ele vier a seguir aí na frente, ele fará bem feito, sendo mais uma vez técnico. A gente vê aqui a qualidade que ele tem e a bagagem que ele traz com ele ao longo de toda a sua carreira. David, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui conosco. Tenho certeza que a galera que está nos acompanhando adorou esse bate-papo com você. E vocês que estão aí em casa, a gente não pode esquecer de mandar aquela mensagem, de estar sempre curtindo e se inscrevendo no nosso canal, para que conteúdos como esse que a gente teve aqui com o David possam ser cada vez mais disseminados para o bem do futebol brasileiro. Um abraço a todos, gente.